Hoje me veio à mente esse grande arquiteto Vila Nova Artigas. Por um momento, eu estava passando por uma rua e vi, em uma residência, um elemento de concreto, né, uma garga de concreto, uma calha, né. E, me remeteu direto, olha como a nossa mente é, né, ela guarda isso que a gente chama de repertório, repertório arquitetônico, repertório técnico, e depois vai buscar na memória aqueles projetos que a gente já viu ou até que a gente executou. E como me trouxe, Vila Nova Artigas, na mente, Paulo Mendes da Rocha também, mas Vila Nova Artigas tem, né, esse quê, né, me lembrou muito daquela garga, do desenho, em concreto, e realmente isso foi isso que ele fez, né. A arquitetura paulista tem esse traço mais, tradicional, mais reto, né, os grandes balanços, como a gente vê aqui, ó, que é lindo demais, o desenho do pilar. Oscar Niemeyer, com a arquitetura, eh, do Rio de Janeiro, brasileira, né, assim dizendo, com uma linha mais solta, etc., mas cada um dentro, de um conceito de projeto fantástico. Vila Nova Artigas, o que eu acho nele impressionante, eh, são as grandes construções, né, como o prédio da FAO, que é lindo e que traz toda a referência que a gente vê hoje, né, uma grande viga superior fazendo, né, o grande volume do prédio, o trabalho dos pilares e o mezanino, né, dessa parte de baixo, que agora a gente vê muito mezanino pendurado. E também o desenho, olha que interessante, né? O desenho aqui, né, que ele consegue fazer em toda a fachada. Isso é muito típico da arquitetura paulista também. Esse edifício é fantástico dele, um edifício, o Louveira, se eu não me engano, né, o nome desse edifício, que tem aquela escada com um pilar no meio. A gente viu, né, fiz alguns vídeos aqui com, alguns projetos do, acho que é do Vila Nova, desculpa, eu ia falar Vila Nova Artigas, não, eh, se eu não me engano, o Renzo Piano, a gente vê um edifício dele assim, do OMA, né, do Recurrens, e também tem um edifício do Christian Portzampark, que é aqui no Rio de Janeiro, também faz esse mesmo sentido, que é muito da arquitetura brasileira, sabia? Isso é que é bacana. E aí vale muito a pena a gente ver e estudar aqui, ó, justamente o que eu estava falando, muito interessante, saiu em vários comerciais esse prédio, é muito legal, é um marco da arquitetura. E eu lembro que quando eu estava estudando na faculdade, esse prédio, como eu falei aqui, ó, do desenho, né, nas formas de concreto, e aí como se faz isso é o que é ponto-chave. E aí eu lembro que eu estava estudando Vila Nova Artigas e justamente esse edifício Louveira veio a proposta para ele, e a discussão dele era: eu não consigo fazer um edifício, né, um apartamento, assim dizendo, né, isso era um questionamento dele, né, até com, o pessoal que iria construir ali, e ele queriam apertar mais, assim dizendo, o apartamento, colocar mais unidade no mesmo local. Ele falou: olha, eu não consigo fazer isso, uma edificação que eu digo que ela é confortável, né, em 80 metros quadrados, menos que isso não dá, com 2 dormitórios. Se eu colocar 3 dormitórios, já foge, né, de um conforto ambiental. Olha que interessante, né? Olha o pensamento do arquiteto, olha como marca, né, aquilo, aquele repertório que a gente estava estudando na arquitetura, lá na faculdade de arquitetura, acho que eu estava no terceiro ano, e estava falando sobre arquitetura paulista, arquitetura brutalista, e, cara, veio essa história e o professor falou sobre essa história. Olha como é importante, cara, esse repertório, isso que a gente está fazendo. E olha que legal, né? Aqui, ó, mais em pena de concreto, desenho, né, no concreto. Olha aqui, ó, desenho arquitetônico. A gente vê muito semelhante isso aqui num projeto do Paulo Mendes da Rocha, né? Só que eu acho que é um estádio de Limeira, se eu não me engano. Acho que é um negócio assim. Fantástico, que estádio fantástico, né, parece um disco voador, é um concreto, um peso do concreto mesmo assim, apoiado ali, você vê o trecho de um apoio, eh,
muito fino, né, aquele trecho tocando o solo e um grande volume de concreto no ar, muito interessante. Aqui, de novo, Vila Nova Artigas, olha, ele faz, né, parece uma árvore, né, a ramificação de uma árvore, essa é uma estação eh, de ônibus, eu lembro que eu até estudei essa estação, muito interessante e vale muito a pena a gente retomar, porque é uma aula de arquitetura e a gente vê como esses caras pensavam e como é importante a gente pensar soluções na arquitetura. Isso é muito. Olha o prédio da FAO aqui, né? Acho que no ato da construção ali. Muito interessante. Essa casa aqui foi, não é redesenhada, mas tomou uma cara nova ali, né? Com, né, um projeto, se eu não me engano, do Angelo Bucci, nessas cores novas. Só ele, né? Ele também para fazer isso. Acho que estava na mão certa para desenhar isso aqui de novo, né? Colocar cor, assim dizendo. Pilares da FAO, super interessante, né? Lindos, né? Lindos, lindos, lindos. Cara, dá todo o diferencial na arquitetura, né? É muito legal, muito bacana, muito bacana. E olha que interessante também aqui, mais um prédio, acho que é o Yacht Clube, eu acho, de Santos, se não me engano, esse daqui. Um prédio que apoia uns trechos, essa grande viga aqui, que é o que forma o edifício, olha que legal os apoios. É uma aula de arquitetura isso daqui, né? Você olha um pouquinho, você fala, puta, estudei esse prédio, putz, olha isso aqui, ó. Essa representação aqui, ó, muito legal, a gente vê em outros projetos, ó, no Oscar Niemeyer, a gente vê algo bem semelhante, num projeto do Lelé, a gente vê semelhante numa casa que ele fez lá em Brasília, e a gente vê isso num projeto super atual, agora do Paulo Mendes da Rocha, lá em Museu de Conchas, em Portugal. Cara, os apoios que a gente vê aqui, ó, também, é muito interessante, porque a gente vê muito desses apoios aqui, ó, cadê ele? Dos apoios, a gente vê em um projeto, nesse aqui, ó, nesse sentido que a gente está vendo aqui, num projeto do Paulo Mendes da Rocha também, se eu não me engano, ele é no Espírito Santo, né? No Cais. Putz, cara, tudo é referência, tudo é referenciado. Esse é o que da questão da arquitetura. Tudo é referenciado. E se a gente saca isso, a gente vê, não é cópia, os caras não estão copiando um projeto do outro, mas, cara, é fantástico. Como a gente vê a semelhança, né, entre eles, o mesmo partido arquitetônico, o mesmo desenho arquitetônico, isso é muito legal, forma uma unidade, isso é muito legal. Aqui, ó, Viga Verendel, que a gente vê muito hoje também, ó, tudo a gente está falando desse cara de coisa da década de 60, eu acho, né, é isso mesmo, salvo engano, 60, olha que legal, o desenho das lajes no Louveira. Muito bacana, muito legal. Prédio super atual, arquitetura super atual. É muito bacana. Eu gosto muito de ver isso que olha, desenho arquitetônico de novo aqui, ó. Trabalho dele com as lajes, desenho arquitetônico. Cara, esse cara é uma baita de uma referência. Interessante, ó, esse daqui é um conjunto habitacional que ganhou, acho que até prêmio, se eu não me engano, de Guarulhos. Muito legal, né? Prédio da FAO, de novo, uma casa super importante. Cara, é isso, né? É muito legal a gente ver a arquitetura e pegar como referência. Não é cópia, viu, gente? Mas você vê que os arquitetos se referenciam nos outros arquitetos, né? Criam isso, né? Criam essa sintonia entre eles. Isso é muito legal, muito bacana mesmo, 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 mesmo. Gosto de um outro grande arquiteto que é o Bracht. Cara, o Oswaldo Bracht, o pai dele. Esse aqui, ó, é o Morumbi. Para quem não sabe, o estádio do Morumbi foi projetado aqui, ó, pelo Vila Nova Artigas. Aí dizem, né, as línguas, as boas línguas, né, que estudam arquitetura, que acho que se você procurar aí você vai achar. O que foi gasto de ferro, dava para fazer, se eu não me engano, 4 vezes volta ao mundo. Olha que interessante, né? Coisas da arquitetura. Isso aqui é legal. Isso aqui é legal. A gente vai destrinchando e sabendo mais coisas. Olha que bloco bonito, né? No edifício Louveira. Né? Um desenho muito bonito e muito atual, muito moderno. Que os arquitetos até hoje querem sim é,
querem sim copiar, não é bem copiar, mas trazer à memória. Olha que legal, que desenho de laje bonito, né? Fantástico, fantástico. Certo? Um grande abraço, fique com Deus, compartilha lá no YouTube, Plataforma Matriz, Instagram, Plataforma Matriz, também no TikTok.